Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro, A Cabana. Prefácio. Quem não duvidaria ao ouvir um homem afirmar que passou um fim de semana inteiro com Deus e ainda mais em uma cabana? Principalmente naquela cabana. Conheço Mac há pouco mais de 20 anos, desde o dia em que nós dois fomos à casa de um vizinho ajudá-lo a embalar feno para suas poucas vacas. A partir de então a gente se encontra compartilhando um café, ou para mim, um chá tailandês super quente com soja. Nossas conversas nos dão um prazer profundo e são sempre salpicadas de muito riso e de vez em quando de uma ou duas lágrimas. Francamente, quanto mais velhos ficamos, mais a gente se dá bem, se é que você me entende. O nome completo dele é Mackenzie Allen Phillips, mas a maioria das pessoas o chama de Allen. É uma tradição de família. Todos os homens têm o primeiro nome igual, mas são conhecidos pelo nome do meio, provavelmente para evitar a ostentação do I, segunda e terceira ou júnior e sênior. Assim, ele, o avô, o pai e agora o filho mais velho têm o nome de Mackenzie, mas só Nan, a mulher dele, e os amigos íntimos o chamam de Mac. Ele nasceu em uma fazenda do meio-oeste, numa família irlandesa-americana de mãos calejadas e regras rigorosas. Ainda que aparentemente religioso e exageradamente rígido, seu pai bebia muito, sobretudo quando a chuva não vinha ou quando vinha cedo demais, e quase sempre entre uma coisa e outra. Mac nunca fala muito sobre o pai, mas quando menciona a emoção abandona seu rosto, como se fosse uma maré vazante, deixando seus olhos sombrios e sem vida. Pelo pouco que Mac me contou, sei que seu pai não era o tipo de alcoólatra que cai num sono rápido e feliz, e sim um bêbado perverso que batia na mulher e depois pedia perdão a Deus. A coisa chegou a tal ponto que aos 13 anos e com certa relutância, Mac abriu o coração para um líder da igreja durante um encontro de jovens. Dominado pelo clima do momento, Mac confessou chorando que nunca fizera nada para ajudar a mãe nas várias vezes em que testemunhara o pai bêbado lhe dar uma surra até deixá-la inconsciente. O que Mac não pensou foi que seu confessor frequentava a mesma igreja que seu pai. Quando chegou em casa, o pai o esperava na varanda e a mãe e as irmãs não estavam. Mais tarde, Mac ficou sabendo que elas tinham sido mandadas à casa da tia Mai para que o pai pudesse ter liberdade para dar ao filho rebelde uma lição inesquecível. Durante quase 2 dias, amarrado ao grande carvalho nos fundos da casa, ele foi castigado com um cinto e com versículos da Bíblia todas as vezes que o pai acordava de sua bebedeira e largava a garrafa. 2 semanas depois, quando enfim conseguiu ficar em pé, Mac simplesmente se levantou e foi embora de casa. Mas antes de partir colocou veneno de rato em cada garrafa de bebida que conseguiu encontrar na fazenda. Depois desenterrou de perto da latrina externa a pequena lata onde guardava todos os seus tesouros, uma foto da família em que o pai estava meio afastado, uma figurinha de beisebol do Luke Easter de 1950, uma garrafinha com mais ou menos 30 ml de Magrife, o único perfume que sua mãe havia usado, um carretel de linha e 2 agulhas, um pequeno jato F-86 da Força Aérea Americana em metal fundido e todas as economias de sua vida, $15,13. Esgueirou-se pela sala e enfiou um bilhete debaixo do travesseiro da mãe, enquanto o pai roncava curtindo mais um porre. O bilhete dizia simplesmente: "Um dia espero que você possa me perdoar." Jurou que nunca mais olharia para trás e não olhou durante um longo tempo. 13 anos é muito pouco, porém Mac não tinha muitas opções e se adaptou rapidamente. Ele não fala muito sobre os anos seguintes. A maior parte foi passada fora do país, trabalhando pelo mundo, mandando dinheiro para os avós que o repassavam à mãe. Acho que num desses países distantes chegou a pegar em armas e participar de algum conflito terrível. Desde que o conheço, ele odeia a guerra com um fervor sinistro. Seja lá o que for que tenha acontecido, aos 20 e poucos anos foi parar num seminário na Austrália. Quando Mac se fartou de teologia e filosofia, retornou aos Estados Unidos, fez as pazes com a mãe e as irmãs e se mudou para o Oregon, onde conheceu Nanette Samuelson e se casou com ela. Neste mundo de faladores, Mac é pensador e fazedor. Não diz muita coisa, a não ser que alguém pergunte, o que pouca gente faz. Quando fala, dá a impressão de ser uma espécie de alienígena que vê a paisagem das ideias e experiências humanas de modo diferente de todas as outras pessoas.
O que acontece é que as coisas que ele diz causam um certo desconforto em um mundo onde a maioria das pessoas prefere escutar o que está acostumada a ouvir, o que frequentemente não é grande coisa. Os que o conhecem geralmente gostam muito de Mac, desde que ele mantenha guardado seus pensamentos. Porque as coisas que Mac diz nem sempre deixam as pessoas muito satisfeitas com elas mesmas. Uma vez Mac me contou que quando era jovem costumava se abrir com mais liberdade, mas admitiu que a maior parte dessas conversas era um mecanismo de sobrevivência para encobrir suas feridas. Frequentemente acabava derramando a dor sobre quem estivesse por perto. Disse que tinha prazer em apontar as falhas das pessoas e humilhá-las para manter seu sentimento de falso poder e controle. Nada muito elogiável. Enquanto escrevo estas palavras, reflito sobre o Mac que sempre conheci. Um sujeito bastante comum e certamente sem nada de especial, a não ser para os que o conhecem de verdade. Vai fazer 56 anos e não chama a atenção, está ligeiramente acima do peso, é meio careca, baixo e branco, uma descrição que serve para muitos homens dessas redondezas. Você provavelmente não o notaria numa multidão nem se sentiria incomodado sentado ao seu lado enquanto ele cochila no trem que o leva à cidade para a reunião semanal de vendas. Faz a maior parte de seu trabalho num pequeno escritório em sua casa na Ville de Carroud. Vende alguma engenhoca de alta tecnologia que eu não pretendo entender. Trecos eletrônicos que de algum modo fazem tudo andar mais depressa, como se a vida já não fosse rápida demais. Você só percebe como Mac é inteligente quando, por acaso, escuta um diálogo dele com um especialista. Já vivi algumas situações dessas quando a língua falada mal parecia com a nossa e eu me via lutando para captar os conceitos que jorravam como um rio de joias despencando de uma cachoeira. Ele consegue falar com inteligência sobre quase tudo e, apesar da força de suas convicções, Mac tem um modo gentil e respeitoso que deixa você manter as suas. Seus assuntos prediletos são Deus, a criação e por que as pessoas acreditam em determinadas coisas. Seus olhos se iluminam e seu sorriso repuxa os cantos dos lábios para cima. De repente, como se fosse um garotinho, o cansaço se dissolve e ele rejuvenesce, praticamente incapaz de se conter. Mas, ao mesmo tempo, Mac não é muito religioso. Parece ter uma relação de amor e ódio com a religião e talvez até com Deus, que ele imagina como um ser mal-humorado, distante e altivo. Pequenas gotas de sarcasmo escorrem às vezes pelas rachaduras de seu reservatório, como dardos cortantes cheios de veneno. Embora algumas vezes nós dois vamos juntos à mesma igreja, dá para ver que ele não se sente muito à vontade lá. Mac está casado com Nan há pouco mais de 33 anos, na maior parte do tempo, eles são felizes. Diz que ela salvou sua vida e pagou um preço alto por isso. Por algum motivo que não dá para compreender, não parece amá-lo agora mais do que nunca, apesar de eu ter a sensação de que ele a magoou de algum modo terrível nos primeiros anos. Acho que assim como a maior parte das nossas feridas tem origem em nossos relacionamentos, o mesmo acontece com as curas, e sei que quem olha de fora não percebe essa bênção. De qualquer modo, Mac se casou. Nan é a argamassa que mantém juntos os ladrilhos de sua família. Enquanto Mac lutou num mundo com muitos tons de cinza, o dela é principalmente preto e branco. O bom senso é tão natural para Nan que ela nem consegue perceber o dom que isso representa. Ter uma família a impediu de realizar seu sonho de ser médica, mas ela se destacou como enfermeira e obteve um reconhecimento considerável em seu trabalho com pacientes terminais de câncer. Enquanto o relacionamento de Mac com Deus é amplo, o de Nan é profundo. Esse casal contraditório teve 5 filhos de beleza incomum. Mac gosta de dizer que todos pegaram a beleza dele, porque Nan ainda conserva a dela. 2 dos 3 meninos já saíram de casa. John, casado há pouco, trabalha como vendedor de uma empresa local e Tyler, recém-formado na faculdade, está fazendo mestrado. Josh e uma das 2 garotas, Catherine, Kate, cursaram a escola comunitária local. E a que chegou por último é Melissa, ou Missy, como gostávamos de chamá-la. Ela, bem, você vai conhecer melhor alguns dos filhos de Mac ao longo deste livro. Os últimos anos foram, como é que posso dizer, notavelmente peculiares. Mac mudou, agora está ainda mais diferente e especial. Durante todos os nossos anos de convívio ele sempre foi bastante gentil e amável, mas desde a estada no hospital há 3 anos ficou, bem, melhor ainda. Tornou-se uma daquelas raras pessoas que estão totalmente à vontade dentro da própria pele, e eu também me sinto mais à vontade perto dele do que de qualquer outra pessoa. Cada vez que nos separamos, tenho a sensação de ter tido a melhor conversa da minha vida, mesmo que eu tenha falado mais. E a respeito de Deus, Mac não é mais simplesmente amplo. Ficou muito profundo. Mas o mergulho custou caro.
Os dias de hoje são muito diferentes de há 7 ou 8 anos, quando a grande tristeza entrou em sua vida e ele quase parou de falar. Mais ou menos nessa época, e por quase 2 anos, nossos encontros foram interrompidos, como se por um acordo mútuo não verbalizado. Eu só via Mac de vez em quando na mercearia ou, mais raramente ainda, na igreja. E embora em geral trocássemos um abraço educado, não falávamos de muita coisa importante. Para ele era até difícil me encarar. Talvez não quisesse entrar numa conversa capaz de arrancar a casca de seu coração ferido. Porém, tudo isso mudou depois de um acidente feio com. Mas lá vou eu outra vez botando o carro na frente dos bois. Vamos chegar lá no devido tempo. Basta dizer que esses últimos anos parecem ter devolvido a vida de Mac e tirado o fardo da grande tristeza. O que aconteceu há 3 anos mudou totalmente a melodia de sua vida, e é uma canção que mal posso esperar para tocar. Apesar de se comunicar bastante bem verbalmente, Mac não se sente seguro sobre sua capacidade de escrever, algo que ele sabe que me apaixona. Por isso, perguntou se eu escreveria esta história, a história dele, para as crianças e para Nan. Queria uma narrativa que o ajudasse a expressar para eles a profundidade de seu amor e que os ajudasse a entender o que se havia passado em seu mundo interior. Você conhece o lugar. É onde você está sozinho, e talvez com Deus, se acredita nele. É claro que Deus pode estar lá mesmo que você não acredite. Isso seria bem o jeito de Deus. Não é à toa que ele é chamado de o grande intrometido. A história que você vai ler é resultado de uma luta minha e do Mac, que durou muitos meses, para colocar em palavras o que ele viveu. Tem um lado um pouco, digamos, muito fantástico. Não vou julgar se algumas partes são verdadeiras ou não. Prefiro dizer que mesmo que algumas coisas não possam ser cientificamente provadas, talvez sejam verdadeiras. Mas preciso afirmar honestamente que fazer parte desta história me afetou de modo profundo, desvendando detalhes meus que eu desconhecia. Confesso que desejo desesperadamente que tudo que Mac me contou seja verdade. Na maioria das vezes eu me sinto próximo dele, mas em outras, quando o mundo visível de concreto e computadores parece ser o real, perco o contato e tenho dúvidas. Algumas observações finais. Mac gostaria que eu lhe transmitisse o seguinte recado: se você odiar esta história, desculpe, ela não foi escrita para você. Mas eu quero acrescentar, afinal talvez tenha sido. O que você vai ler é o máximo que Mac consegue recordar daquilo que aconteceu. Esta é a história dele, não a minha. Por isso, nas poucas vezes em que apareço, vou me referir a mim mesmo na terceira pessoa, e do ponto de vista de Mac. Às vezes a memória pode ser uma companheira enganosa, em especial com relação ao acidente. E eu não ficarei surpreso se, apesar de nosso esforço conjunto para contar a história com exatidão, alguns fatos e lembranças aparecerem distorcidos nestas páginas. Não é intencional. Garanto que as conversas e os eventos foram registrados do modo mais fiel possível, de acordo com as lembranças de Mac. Portanto, por favor, tente não se aborrecer com ele. Como você verá, essas coisas não são fáceis de contar. Willie. Uma confluência de caminhos. 2 estradas se bifurcaram no meio da minha vida, ouvi um sábio dizer. Peguei a estrada menos usada. E isso fez toda a diferença cada noite e cada dia. Larry Norman. Pedindo desculpas a Robert Frost, março desatou uma torrente de chuvas depois de um inverno de secura normal. Uma frente fria desceu do Canadá e foi contida por rajadas de vento que rugiam pelo desfiladeiro, vindas do leste do Oregon. Ainda que a primavera certamente estivesse logo ali, depois da esquina, o deus do inverno não iria abandonar sem luta seu domínio conquistado com dificuldade. Havia um cobertor de neve recente nas cascades, e agora a chuva congelava ao bater no chão do lado de fora da casa. Motivo suficiente para Mac se enroscar com um livro e uma cidra quente, aconchegando-se no calor do fogo que estalava na lareira. Mas em vez disso, ele passou a maior parte da manhã no computador. Sentado confortavelmente no escritório de casa, usando calças de pijama e uma camiseta, ele deu telefonemas de vendas. Parava com frequência, ouvindo o som da chuva cristalina tilintar na janela e vendo o acúmulo vagaroso mas constante do gelo lá fora. Estava se tornando inexoravelmente prisioneiro do gelo em sua própria casa e com muito prazer. Há algo agradável nas tempestades que interrompem a rotina. A neve ou a chuva gélida nos liberam subitamente das expectativas, das exigências de resultados e da tirania dos compromissos e dos horários. Ao contrário da doença, esta é uma experiência mais coletiva do que individual. Quase podemos ouvir um suspiro de alívio erguer-se em uníssono na cidade próxima e no campo, onde a natureza interveio para dar uma folga aos exaustos seres humanos. Todos os afetados pela tempestade são unidos por uma desculpa mútua.
De súbito e inesperadamente o coração fica um pouco mais leve. Não serão necessárias desculpas por não comparecer a algum compromisso. Todos entendem e compartilham a mesma justificativa, e a retirada súbita de qualquer pressão alegra a alma. É claro que as tempestades também interrompem negócios, e embora umas poucas empresas tenham um ganho extra, outras perdem dinheiro, o que significa que existem os que não sentem júbilo quando tudo fecha temporariamente. Mas é impossível culpar alguém pela perda de produção ou por não conseguir chegar ao escritório. Mesmo que a situação só dure 1 ou 2 dias, de algum modo cada pessoa se sente dona do seu mundo simplesmente porque aquelas gotinhas de água congelam ao bater no chão. Até as atividades comuns se tornam extraordinárias. Ações rotineiras se transformam em aventuras e frequentemente são vivenciadas com maior clareza. No fim da tarde, Mac se encheu de agasalhos e saiu para lutar com os quase 100 metros da comprida entrada de veículos que vai até a caixa de correio. O gelo havia convertido magicamente essa tarefa simples do dia a dia numa batalha contra os elementos. Ele levantou o punho em contestação à força bruta da natureza e, num ato de desafio, riu na cara dela. O fato de que ninguém notaria nem se incomodaria com seu gesto pouco importava para ele, só o pensamento o fez rir por dentro. As pelotas de chuva gelada ardiam no rosto e nas mãos enquanto ele subia e descia com cuidado as pequenas ondulações do caminho. Mac se divertia pensando que parecia um marinheiro bêbado indo com cuidado para o próximo boteco. Quando você enfrenta a força de uma tempestade de gelo, não caminha exatamente com ousadia, demonstrando uma confiança incontida. Mac teve de se levantar 2 vezes antes de finalmente conseguir abraçar a caixa de correio como se fosse um amigo desaparecido há muito. Parou para apreciar a beleza de um mundo engolfado em cristal. Tudo refletia luz e colaborava para o brilho crescente do fim de tarde. As árvores no campo do vizinho tinham se coberto com mantos translúcidos, e agora cada uma parecia única ao seu olhar. Era um mundo radiante e por um momento, seu esplendor luzidio quase retirou, ainda que por apenas alguns segundos, a grande tristeza dos ombros de Mac. Ele demorou quase 1 minuto para arrancar o gelo que havia lacrado a tampa da caixa de correio. A recompensa por seus esforços foi um único envelope onde havia apenas seu primeiro nome escrito à máquina do lado de fora, sem selo, sem carimbo e sem remetente. Curioso, ele rasgou a borda do envelope, tarefa que não foi fácil, pois os dedos começavam a se enrijecer de frio. Dando as costas para o vento que lhe tirava o fôlego, finalmente conseguiu arrancar do ninho um pequeno retângulo de papel sem dobra. A mensagem datilografada dizia simplesmente: Mackenzie, já faz um tempo. Senti sua falta. Estarei na cabana no fim de semana que vem, se você quiser me encontrar. Papai Mac se enrijeceu enquanto uma onda de náusea percorria seu corpo e com igual rapidez, se transmutava em ira. Esforçava-se para pensar o mínimo possível na cabana e mesmo quando ela lhe vinha à mente, seus pensamentos não eram agradáveis nem bons. Se aquilo era uma piada de mau gosto, a pessoa realmente havia se superado. E assinar papai só tornava a coisa ainda mais horrenda. Idiota, resmungou pensando em Tony, o carteiro, um italiano exageradamente amigável, com grande coração mas pouco tato. Por que ele entregaria um envelope tão ridículo? Nem estava selado. Mac enfiou com raiva o envelope e o bilhete no bolso do casaco e virou-se para começar a deslizar na direção de casa. Os sopros fortes do vento, que a princípio haviam diminuído de intensidade, agora o empurravam, encurtando o tempo necessário para atravessar a mini geleira que engrossava sob seus pés. Estava se saindo bem, obrigado, até chegar à entrada de veículos, que se inclinava um pouco para baixo e à esquerda. Sem qualquer esforço ou intenção, começou a aumentar a velocidade, deslizando com sapatos que tinham praticamente tanta firmeza quanto um pato pousando num lago gelado. Com os braços balançando loucamente na esperança de, não sabia como, manter o equilíbrio, Mac se viu adernando de encontro à única árvore de tamanho substancial que ladeava a entrada de veículos, a única cujos galhos mais baixos ele havia cortado uns poucos meses antes. Agora ela se erguia ansiosa para abraçá-lo, seminua e aparentemente desejosa de uma pequena retribuição. Numa fração de segundo, ele escolheu o caminho da covardia e tentou despencar no chão, permitindo que os pés escorregassem, o que eles de qualquer modo fariam. Melhor ter a bunda dolorida do que arrancar lascas do rosto. Mas a descarga de adrenalina o fez compensar exageradamente, e em câmera lenta Mac viu os pés se erguerem à sua frente, como se puxados para cima por alguma armadilha da selva. Bateu com força, primeiro com a nuca, e escorregou até um monte na base da árvore brilhosa, que pareceu se erguer acima dele com uma expressão de presunção e nojo, além de uma certa decepção.
O mundo pareceu ficar escuro por um instante. Ele permaneceu ali deitado, tonto e olhando o céu, franzindo os olhos enquanto a precipitação gelada esfriava rapidamente seu rosto vermelho. Durante uma pausa ligeira, tudo pareceu estranhamente quente e pacífico, com sua cólera momentaneamente nocauteada pelo impacto. Agora quem é o idiota? Murmurou consigo mesmo, torcendo para que ninguém estivesse olhando. O frio se entranhava rapidamente pelo casaco e pelo suéter, e Mac soube que a chuva gelada que estava ao mesmo tempo se derretendo e se congelando embaixo dele iria logo se tornar um enorme desconforto. Gemendo e sentindo-se muito velho, rolou apoiando-se nas mãos e nos joelhos. Foi então que viu a marca de um vermelho forte traçando sua jornada desde o ponto de impacto até o destino final. Como se gerado pela súbita percepção do ferimento, um martelar surdo começou a subir pela nuca. Instintivamente ele procurou a fonte das batidas de tambor e trouxe de volta a mão ensanguentada. Com o gelo áspero e o cascalho afiado cortando as mãos e os joelhos, Mac meio engatinhou, meio escorregou, até conseguir chegar a uma parte plana da entrada de veículos. Com um esforço considerável, finalmente pôde ficar de pé e avançar cautelosamente centímetro a centímetro em direção à casa, humilhado pelos poderes do gelo e da gravidade. Assim que entrou, Mac se livrou metodicamente e do melhor modo que pôde das camadas de roupa de frio, com os dedos meio congelados reagindo com quase tanta destreza quanto se fossem porretes enormes na ponta dos braços. Decidiu largar aquela bagunça molhada e manchada de sangue ali mesmo na entrada, onde a deixará cair, e avançou dolorosamente até o banheiro para examinar os ferimentos. Não existia dúvida de que o caminho gelado havia vencido. Do talho na nuca escorria sangue ao redor de algumas pedrinhas ainda encravadas no couro cabeludo. Como havia temido, um galo significativo tinha se formado, emergindo como uma baleia corcunda rompendo as ondas de seu cabelo ralo. Enquanto tentava ver a nuca com um pequeno espelho de mão que refletia uma imagem invertida do espelho do banheiro, Mac achou difícil fazer um curativo. Depois de uma curta frustração, desistiu, incapaz de obrigar as mãos a irem na direção certa e sem saber qual dos dois espelhos mentia para ele. Tateando com cuidado ao redor do talho encharcado, conseguiu tirar os pedaços maiores de cascalho, até que a dor ficou forte demais para continuar. Pegou um pouco de pomada de primeiros socorros e tapou o ferimento do melhor modo que pôde. Em seguida amarrou uma toalha de rosto na nuca usando um pouco de gaze que encontrou numa gaveta do banheiro. Olhando-se no espelho, pensou que se parecia um pouco com o marinheiro rude saído do romance Moby Dick. Isso fez rir, depois se encolher. Teria de esperar até que Nan chegasse em casa para receber qualquer atendimento médico verdadeiro, uma das muitas vantagens de ser casado com uma enfermeira. De qualquer modo, sabia que quanto pior fosse a aparência, mais solidariedade iria receber. Se prestarmos bastante atenção, sempre conseguiremos descobrir alguma compensação no sofrimento. Engoliu 2 analgésicos para diminuir a dor e mancou até a porta da frente. Nem por um instante Mac se esqueceu do bilhete. Remexendo na pilha de roupas molhadas e ensanguentadas, finalmente o encontrou no bolso do casaco. Olhou, voltou para o escritório, achou o número da agência de correio e ligou. Como esperava, Anne, a matronal-chefe do correio e guardiã dos segredos da população local, atendeu. Oi, por acaso Tony está aí? Oi, Mac, é você? Reconheci sua voz. Claro que reconheceu. Desculpe, mas o Tony ainda não voltou. Na verdade, acabo de falar com ele pelo rádio. Está na metade da Vildka, nem chegou à sua casa ainda. O que você quer que eu diga a ele se conseguir voltar vivo? Na verdade, você já respondeu à minha pergunta. Houve uma pausa do outro lado. O que há de errado, Mac? Ainda está fumando muito bagulho, ou só faz isso nas manhãs de domingo para conseguir suportar o culto na igreja? Ela começou a rir, encantada com o brilho de seu próprio senso de humor. Bom, Anne, você sabe que eu não fumo bagulho. Nunca fumei e nem quero. Claro que Anne sabia disso, mas Mac não podia se arriscar. Não seria a primeira vez em que o senso de humor de Anne se transformaria numa boa história que logo se tornaria um fato. Ele podia ver seu nome sendo acrescentado à corrente de orações da igreja. Tudo bem, eu falo com o Tony outra hora, não é importante. Então está certo, e fique dentro de casa que é mais seguro. Você sabe, um cara velho como você pode perder o senso de equilíbrio com o passar dos anos. Do jeito que as coisas andam, talvez Tony não consiga chegar à sua casa. Obrigado, Anne. Tentarei me lembrar de seu conselho. Falo com você mais tarde. Tchau. Sua cabeça latejava cada vez mais, pequenos martelos de forja batendo no ritmo do coração. Estranho, pensou. Quem ousaria colocar algo assim na nossa caixa de correio?
Os analgésicos ainda não haviam surtido o efeito desejado, mas eram suficientes para embotar o início de preocupação que ele estava sentindo, e de repente Mac ficou muito cansado. Pousou a cabeça na mesa e pensou que havia acabado de cair no sono quando o telefone o acordou com um susto. Ah, alô? Oi, amor. Parece que você estava dormindo. Ele sentiu na voz de não uma animação incomum, mesmo percebendo a tristeza encoberta que espreitava logo abaixo da superfície de cada conversa. Mac ligou a luminária da mesa e olhou o relógio, surpreso ao constatar que dormira por cerca de 2 horas. Ah, desculpe. Acho que cochilei um pouco. Você parece meio grogue. Tudo bem? Tudo. Mesmo estando quase escuro lá fora, Mac podia ver que a tempestade não havia amainado. Tinha até depositado mais uns 5 centímetros de gelo. Os galhos das árvores pendiam baixos e ele sabia que alguns acabariam se partindo com o peso, principalmente se o vento aumentasse. Tive um pequeno entrevero na entrada de veículos quando fui pegar a correspondência. Mas fora isso, tudo bem. E você? Ainda estou na casa da Arlene e acho que eu e as crianças vamos passar a noite aqui. É sempre bom para Kate estar com a família. Parece que isso restaura um pouco o seu equilíbrio. Arlene era a irmã de Nan, que morava do outro lado do rio, em Washington. De qualquer modo, está escorregadio demais para sair. Espero que melhore de manhã. Queria ter chegado em casa antes de o tempo ficar tão ruim, mas o que se há de fazer? Houve uma pausa. Como está tudo por aí? Bem, está absolutamente, espantosamente lindo e muitíssimo mais seguro de olhar do que de andar, acredite. Eu certamente não quero que você tente chegar aqui nessa situação. Nada se mexe. Acho que nem o Tony conseguiu trazer a correspondência. Pensei que você já tinha pegado a correspondência. Não, achei que o Tony tinha passado e fui pegar. E Mac hesitou, olhando o bilhete sobre a mesa. Não havia nenhuma correspondência. Liguei para Anne e ela disse que o Tony provavelmente não ia conseguir subir a ladeira. De qualquer modo, ele mudou rapidamente de assunto para evitar mais perguntas. Como está a Kate? Houve uma pausa e depois um longo suspiro. Quando não falou, sua voz saiu num sussurro, e Mac percebeu que ela estava tapando o bocal do outro lado. Mac, eu gostaria de saber. Por mais que eu tente, não consigo. É como se eu falasse com uma pedra. Quando tem gente da família por perto, ela parece sair um pouco da casca, mas depois some de novo. Simplesmente não sei o que fazer. Orei e orei para que papai nos auxiliasse a encontrar um modo de ajudá-la, mas não parou de novo. Parece que ele não está ouvindo. Era assim. Papai era o nome com que Nan se referia a Deus e expressava o deleite que lhe provocava sua amizade íntima com ele. Querida, tenho certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Tudo vai dar certo. Essas palavras não lhe trouxeram conforto, mas ele esperava que pudessem aliviar a preocupação que sentia na voz dela. Eu sei, Nan suspirou. Só gostaria que ele andasse mais depressa. Eu também, foi tudo que Mac conseguiu dizer. Bom, você e as crianças fiquem aí, onde é seguro. Dê lembranças a Arlene e ao Jimmy e agradeça a eles por mim. Espero ver você amanhã. Eu também. Cuide-se e me ligue se precisar de alguma coisa. Tchau. Mac sentou-se e olhou o bilhete. Era confuso e doloroso tentar evitar a cacofonia de emoções perturbadoras e de imagens sombrias que nublava sua mente. 1 milhão de pensamentos viajando a 1 milhão de quilômetros por hora. Por fim desistiu, dobrou o bilhete, enfiou-o numa pequena lata que ficava sobre a mesa e apagou a luz. Conseguiu encontrar algo para aquecer no micro-ondas, depois pegou alguns cobertores e travesseiros e foi para a sala de estar. Ao olhar rapidamente para o relógio, viu que o programa de Bill Moyer tinha acabado de começar. Era seu programa predileto, que ele tentava não perder nunca. Moyer era uma das pouquíssimas pessoas que Mac adoraria conhecer, um homem brilhante e franco, capaz de exprimir com clareza incomum uma compaixão intensa pelas pessoas e pela verdade. Quase sem pensar e sem afastar os olhos da televisão, Mac estendeu a mão para a mesinha de canto, pegou um porta-retrato com a imagem de uma menininha e o apertou contra o peito. Com a outra mão puxou os cobertores até o queixo e se aninhou mais fundo no sofá. Logo o som de roncos suaves encheu o ar, enquanto o aparelho exibia um estudante no Zimbábue, que fora espancado por falar contra o governo. Mas Mac já havia saído da sala para lutar com seus sonhos. Talvez essa noite não houvesse pesadelos, só visões, quem sabe, de gelo, árvores e gravidade. 2. A escuridão se aproxima. Nada nos deixa tão solitários quanto nossos segredos. Paul Tournier. Durante a noite um vento sudoeste soprou pelo vale de Willamette, libertando a paisagem do aperto gélido da tempestade. Em menos de 24 horas instalou-se um calor de início de verão.
Mac dormiu até tarde, um daqueles sonos sem sonhos que parecem durar apenas um instante. Quando finalmente se arrastou do sofá, surpreendeu-se ao descobrir que as loucuras do gelo haviam se dissolvido tão depressa, mas deliciou-se ao ver Nan e as crianças aparecerem menos de uma hora depois. Primeiro veio a bronca previsível por ele não ter posto as roupas sujas de sangue na lavanderia. Em seguida, uma quantidade adequada de exclamações que acompanharam o exame que ela fez no ferimento da cabeça. O cuidado agradou imensamente a Mac e logo não o havia limpado, remendado e alimentado. Mas não houve menção ao bilhete sempre presente em sua mente. Ele ainda não sabia o que pensar a respeito e não queria envolver Nan em algum tipo de piada cruel. As pequenas distrações, como a tempestade de gelo, eram uma trégua bem-vinda que afastava por instantes a presença terrível de sua companheira constante, a grande tristeza, como ele a chamava. Pouco depois do verão em que Missy desaparecera, a grande tristeza havia pousado nos ombros de Mac como uma capa invisível, mas quase palpável. O peso daquela presença embotava seus olhos e curvava seus ombros. Até os esforços para afastá-la eram exaustivos, como se os braços estivessem costurados nas dobras escuras do desespero que agora, de algum modo, tinha se tornado parte dele. Comia, trabalhava, amava, sonhava e brincava sempre usando essa vestimenta, como se fosse um roupão de chumbo. Andava com dificuldade pela melancolia tenebrosa que sugava a cor de tudo. Às vezes ele podia sentir a grande tristeza se apertando lentamente ao redor do peito e do coração, como os anéis esmagadores de uma jiboia, espremendo o líquido dos seus olhos até ele achar que não existia mais nenhuma gota. Em outras ocasiões sonhava que seus pés estavam presos em lama pegajosa, enquanto tinha rápidos vislumbres de Missy correndo pelo caminho que descia pela floresta à frente dele, o vestido vermelho de algodão leve enfeitado pelas flores silvestres que piscavam entre as árvores. Ela não fazia qualquer ideia da sombra escura que a seguia. Ainda que Mac tentasse freneticamente gritar, nenhum som saía e ele sempre chegava tarde demais e impotente demais para salvá-la. Sentava-se impertigado na cama, o suor pingando do corpo torturado, enquanto ondas de náusea, culpa e arrependimento rolavam sobre ele como um maremoto surreal. A história do desaparecimento de Missy infelizmente não é diferente de outras que a gente costuma ouvir. Tudo aconteceu no fim de semana do Dia do Trabalho, o último brado de alegria do verão antes de outro ano de escola e rotinas de outono. Mac decidiu corajosamente levar as 3 crianças menores para um último acampamento no Lago Valova, no nordeste do Oregon. Nan já estava inscrita num curso de reciclagem em Seattle. Um dos 2 garotos mais velhos havia retornado à faculdade e o outro estava trabalhando como monitor num acampamento de verão. Mas Mac confiava na própria capacidade de combinar corretamente conhecimentos de sobrevivência ao ar livre e habilidades maternas. Afinal, Nan era uma boa professora e ele, um aluno aplicado. O sentimento de aventura e a euforia do acampamento tomaram conta de todos, e a casa virou um redemoinho de atividades. Num determinado ponto da confusão, Mac decidiu que precisava de uma trégua e se acomodou na cadeira do papai depois de expulsar Judas, o gato da família. Já ia ligar a TV quando Missy entrou correndo, segurando sua caixinha de plástico transparente. "Posso levar minha coleção de insetos para acampar com a gente?" perguntou. "Quer levar seus bichos?" grunhiu Mac sem prestar muita atenção. "Pai, eles não são bichos. São insetos. Olha, tem um monte aqui." Relutante, Mac deu atenção à filha, que vendo concentrado, começou a explicar o conteúdo do seu baú do tesouro. "Olha, tem 2 gafanhotos. E olha aquela folha, é a minha lagarta e em algum lugar por aí. Ali. Está vendo minha joaninha? E tem uma mosca em algum lugar e umas formigas." Enquanto ela fazia o inventário da coleção, Mac se esforçou ao máximo para demonstrar que estava atento, balançando a cabeça. "Então", terminou Missy. "Você deixa eu levar?" "Claro que sim, querida. Talvez a gente possa soltá-los na floresta quando estivermos lá." "Não pode não." Veio uma voz da cozinha. "Missy, você tem de deixar a coleção em casa, querida. Acredite, eles estão mais seguros aqui." Nan esticou a cabeça pela quina da parede e franziu a testa amorosamente para Mac, enquanto ele encolhia os ombros. "Eu tentei, querida", sussurrou ele para Missy. "Grrr", rosnou Missy. E sabendo que a batalha estava perdida, pegou a caixa e saiu. Na noite de quinta-feira a van estava lotada e a carreta barraca de reboque presa, com luzes e freios testados. Na sexta de manhã, depois de um último sermão de Nan para os filhos sobre segurança, obediência, escovar os dentes de manhã, não pegar gatos com listras brancas nas costas e todo tipo de outras coisas, todos saíram.
Nan para o norte e Mac e os 3 mosqueteiros para o leste. O plano era voltar na noite de terça-feira, véspera do primeiro dia de aula. Mac e os filhos pararam na cachoeira Multnomah para comprar um livro de colorir e lápis de cor para Missy e 2 máquinas fotográficas descartáveis e a prova d'água para Kate e Josh. Depois decidiram subir a curta distância da trilha até a ponte diante da cachoeira. Antigamente havia um caminho rodeando o poço principal e entrando numa caverna rasa atrás da queda de água, mas infelizmente ele tinha sido bloqueado pelas autoridades do parque por causa da erosão. Missy adorava o lugar e implorou ao pai para contar a lenda da bela jovem índia, filha de um chefe da tribo Multnomah. Foi preciso um pouco de insistência, mas por fim Mac cedeu e recontou a história enquanto olhavam para a névoa que envolvia a cachoeira. A história falava de uma princesa, a única filha que restava ao pai idoso. O chefe adorava a filha e escolheu com cuidado um marido para ela, um jovem chefe guerreiro da tribo Clatsop que a amava. As 2 tribos se juntaram para as comemorações do casamento. Mas antes do começo da festa, uma doença terrível começou a matar muitos homens. Os anciãos e os chefes se reuniram para discutir o que poderiam fazer contra a doença devastadora que dizimava rapidamente seus guerreiros. O curandeiro mais velho contou que seu pai, perto de morrer, já bem idoso, havia previsto uma doença terrível que mataria seus homens, uma doença que só poderia ser vencida se a filha de um chefe, pura e inocente, oferecesse de boa vontade a vida pelo seu povo. Para realizar a profecia, ela deveria subir voluntariamente num penhasco acima do grande rio e pular para a morte nas rochas abaixo. Uma dúzia de jovens, todas filhas dos vários chefes, foram trazidas diante do conselho. Depois de demorados debates, os anciãos decidiram que não poderiam pedir um sacrifício tão precioso, sobretudo porque não sabiam se a lenda era verdadeira. Mas a doença continuou se espalhando implacável entre os homens, e finalmente o jovem chefe guerreiro, o futuro esposo, caiu doente. A princesa, que o amava muito, soube no fundo do coração que algo precisava ser feito, e depois de lhe dar um leve beijo na testa, afastou-se. Demorou toda a noite e todo o dia seguinte para chegar ao local indicado na lenda, um penhasco altíssimo acima do grande rio e das terras mais além. Depois de orar e se entregar ao grande espírito, ela cumpriu a profecia sem hesitar, pulando para a morte nas rochas abaixo. Nas aldeias, na manhã seguinte, os doentes se levantaram saudáveis e fortes. Houve grande júbilo e comemoração, até que o jovem guerreiro descobriu que sua adorada noiva havia sumido. À medida que a percepção do que acontecerá se espalhava rapidamente entre o povo, muitos empreenderam a jornada até o lugar onde sabiam que iriam encontrá-la. Enquanto se reuniam em silêncio ao redor do corpo destroçado na base do penhasco, seu pai, tomado pelo sofrimento, gritou para o grande espírito, pedindo que o sacrifício dela fosse lembrado para sempre. Nesse momento, do lugar de onde ela havia pulado começou a jorrar água, transformando-se numa névoa fina que caía aos pés deles, lentamente formando um lago maravilhoso. Normalmente Missy adorava a história. A narrativa possuía todos os elementos de um verdadeiro conto de redenção, não muito diferente da história de Jesus que ela conhecia tão bem. Falava de um pai que amava a filha única e de um sacrifício anunciado por um profeta. Por causa do amor, a jovem escolheu dar sua vida para salvar o noivo e as tribos da morte certa. Mas dessa vez, Missy ficou quieta quando a história terminou. Virou-se imediatamente e dirigiu-se para a van, como se dissesse: "Tudo bem, não tenho mais nada para fazer aqui. Vamos indo." Deram uma parada rápida para um lanche junto ao rio Rude. Depois voltaram para a autoestrada que iria levá-los pelos últimos 115 quilômetros até a cidade de Joseph. O lago e o local de acampamento ficavam poucos quilômetros depois de Joseph. Quando chegaram, arrumaram tudo, não exatamente como Nan teria preferido, mas do jeito que lhes pareceu melhor. Naquele fim de tarde, sentado entre as 3 crianças que riam assistindo a um dos maiores espetáculos da natureza, o coração de Mac foi subitamente inundado por uma alegria inesperada. Um pôr do sol de cores e padrões brilhantes destacava as poucas nuvens que haviam esperado nas coxias para se tornarem os atores centrais nessa apresentação única. Ele era um homem rico, pensou, em todos os sentidos que mais importavam. Quando acabaram de limpar os restos do jantar, a noite havia caído. Os servos tinham ido para o lugar onde dormem. Seu turno foi substituído pelos encrenqueiros noturnos, guaxinins, esquilos e tâmeas que perambulavam em bandos procurando qualquer recipiente ligeiramente aberto. Os Phillips sabiam disso por experiência própria. A primeira noite que tinham passado nesses locais de acampamento lhes custara 4 dúzias de barras de cereal, uma caixa de chocolate e todos os biscoitos de creme de amendoim.
Antes que ficasse muito tarde, os 4 deram uma pequena caminhada para longe das fogueiras e das lanternas do acampamento, até um lugar escuro e quieto onde pudessem se deitar e olhar maravilhados a Via Láctea, espantosa e intensa sem a poluição das luzes da cidade. Mac era capaz de ficar horas deitado olhando aquela vastidão. Sentia-se incrivelmente pequeno, mas em paz. De todos os lugares em que a presença de Deus se fazia sentir, era ali fora, rodeado pela natureza e sob as estrelas, que parecia mais real, quase podia ouvir o hino de adoração que os astros faziam ao Criador, e em seu coração relutante ele participava do melhor modo possível. Então voltaram ao acampamento e depois de várias viagens aos banheiros, Mac enfiou os 3 na segurança de seus sacos de dormir. Orou brevemente com Josh antes de ir até onde Kate e Miss estavam esperando. Quando chegou a vez de Miss orar, ela quis conversar com o pai. Papai, por que ela teve de morrer? Mac demorou um momento para descobrir do que Miss estava falando. Percebeu subitamente que a princesa índia devia estar na cabeça da menina desde cedo, quando ele contará a história. Querida, ela não teve de morrer. Ela escolheu morrer para salvar seu povo. Eles estavam doentes e ela queria que se curassem. Houve um silêncio e Mac soube que outra pergunta estava se formando no escuro. Isso aconteceu mesmo? A pergunta agora vinha de Kate, obviamente interessada na conversa. Mac pensou antes de falar. Não sei, Kate. É uma lenda, e às vezes as lendas são histórias que ensinam uma lição. Então não aconteceu de verdade? Perguntou Missy. Pode ter acontecido, querida. Às vezes as lendas nascem de histórias verdadeiras, coisas que aconteceram de fato. De novo silêncio e depois. Então a morte de Jesus é uma lenda? Mac podia ouvir as engrenagens girando na mente de Kate. Não, querida, a história de Jesus é verdadeira. E sabe de uma coisa? Acho que a história da princesa índia provavelmente também é. Mac esperou enquanto suas filhas processavam os pensamentos. Missy foi a próxima a perguntar. O Grande Espírito é outro nome para Deus? Você sabe, o Pai de Jesus? Mac sorriu no escuro. Obviamente as orações noturnas de Nan estavam surtindo efeito. Acho que sim. É um bom nome para Deus, porque ele é um espírito e é grande. Então por que ele é tão mau? Ali estava a pergunta que viera crescendo na cabecinha da filha. Como assim, Missy? Bom, o Grande Espírito fez a princesa pular do penhasco e fez Jesus morrer numa cruz. Isso parece muito mal. Mac ficou travado. Não sabia como responder. Com 6 anos e meio, Missy estava fazendo perguntas com as quais pessoas sábias haviam lutado durante séculos. Querida, Jesus não achava que o pai dele era mau. Achava que o pai era cheio de amor e que o amava muito. O pai dele não o fez morrer. Jesus escolheu morrer porque ele e o pai amavam muito você, eu e todas as pessoas. Ele nos salvou da doença, como a princesa. Agora veio o silêncio mais longo e Mac começou a imaginar que a menina teria caído no sono. Quando ia se inclinar para lhes dar um beijo, uma vozinha com um tremor perceptível rompeu a quietude. Papai? Sim, querida. Algum dia eu vou ter de pular de um penhasco? O coração de Mac doeu quando ele entendeu a verdadeira questão. Abraçou a menininha e a apertou. Com a voz um pouco mais rouca do que o usual, respondeu gentilmente. Não, querida. Nunca vou pedir para você pular de um penhasco, nunca, nunca, jamais. Então Deus vai me pedir para pular de um penhasco? Não, Missy. Ele nunca pediria que você fizesse uma coisa dessas. Ela se aninhou mais fundo em seus braços. Está bem. Me dá um abraço apertado. Boa noite, papai. Eu te amo. E apagou, caindo num sono profundo embalado por sonhos bons e doces. Depois de alguns minutos, Mac a colocou suavemente no saco de dormir. Você está bem, Kate? Sussurrou enquanto lhe dava um beijo. Estou, veio a resposta murmurada. Pai? O que é, querida? A Missy faz perguntas boas, não é? Com certeza. É uma menininha especial. Você também é, só que não é mais tão pequenininha. Agora durma, temos um grande dia pela frente. Lindos sonhos, querida. Você também, pai. Te amo demais. Te amo também de todo o coração. Boa noite. Mac fechou o zíper do reboque ao sair, assoou o nariz e enxugou as lágrimas que desciam pelo rosto. Fez uma oração silenciosa de agradecimento a Deus e foi coar um pouco de café. 3. O mergulho. A alma é curada ao estar com crianças. Fyodor Dostoiévski. O Parque Estadual do Lago Valova, no Oregon, e a área ao redor têm sido chamados com propriedade de Pequena Suíça da América. Montanhas escarpadas e agrestes erguem-se a até quase 3.000 metros, e no meio delas, há inúmeros vales escondidos cheios de riachos, trilhas de caminhada e altas campinas cobertas de flores silvestres.
O Lago Valov é a passagem para a área de recreação nacional de Hells Canyon, onde está o maior desfiladeiro da América do Norte. Esculpido no decorrer de séculos pelo rio Snake, em alguns lugares tem mais de 3 quilômetros do topo à base. E às vezes 16 quilômetros de uma borda à outra. Na área de recreação há mais de 1.400 quilômetros de trilhas de caminhada. Os vestígios da presença da tribo Nez Perce, que antes dominava a região, estão espalhados por essa vastidão, junto com os dos colonos brancos que passavam a caminho do oeste. A cidade de Joseph, ali perto, é assim chamada por causa de um poderoso chefe tribal cujo nome indígena significava trovão rolando montanha abaixo. A área oferece abundante flora e vida selvagem, incluindo alces, ursos, cervos e cabritos monteses. O Lago Valova mede 8 quilômetros de comprimento e 1,5 de largura e foi formado, segundo alguns, por geleiras que ali se encontravam havia 9 milhões de anos. Fica a cerca de 1,5 km da cidade de Joseph, a uma altitude de 1.340 metros. A temperatura da água é de tirar o fôlego durante a maior parte do ano, mas fica agradável no fim do verão para um nado rápido perto da margem. Mac e as crianças preencheram os 3 dias seguintes com diversão e lazer. Missy, aparentemente satisfeita com as respostas do pai, não voltou ao assunto da princesa, mesmo quando uma caminhada diurna os levou perto de penhascos altíssimos. Passaram algumas horas andando de pedalinho junto à margem do lago, esforçaram-se ao máximo para ganhar um prêmio no minigolfe, cavalgaram nas trilhas e visitaram as lojinhas da cidade de Joseph. Ao longo do fim de semana, 2 outras famílias juntaram-se magicamente ao mundo dos Phillips. Como acontece frequentemente, as crianças deram início à amizade. Josh gostou especialmente de conhecer os dos 7, pois a filha mais velha, Amber, era uma linda mocinha mais ou menos da sua idade. Kate adorou implicar com o irmão mais velho por causa disso, e ele reagiu indo irritado para a carreta-barraca, vociferando e resmungando. Amber tinha uma irmã, Amy, apenas 1 ano mais nova do que Kate, e as duas passaram a brincar juntas. Vicky e Emil dos 7 tinham viajado de sua casa no Colorado, onde Emil trabalhava como agente policial do Serviço de Pesca e Vida Selvagem e Vicky cuidava do lar e do filho caçula, J, que agora tinha quase 1 ano. Os dos 7 apresentaram Mac e os filhos a um casal canadense que haviam conhecido antes, Jesse e Sarah Madison. Pareciam tranquilos, despretensiosos, e Mac gostou deles à primeira vista. Os dois trabalhavam como consultores independentes, Jesse na área de recursos humanos e Sarah na de administração. Missy ligou-se logo a Sarah e as duas costumavam ir ao acampamento dos 7 para ajudar Vicky com J. O domingo nasceu radioso e todo o grupo se empolgou com a ideia de pegar o teleférico do Lago Valova até o topo do Monte Howard, 2.484 metros acima do nível do mar. Jesse e Sarah convidaram todos para almoçar em um restaurante no topo da montanha. Depois passariam o resto do dia caminhando até os 5 pontos de observação e os mirantes. Armados de máquinas fotográficas, óculos escuros, garrafas d'água e protetor solar, partiram no meio da manhã. Como já imaginavam, fizeram uma verdadeira festa com hambúrgueres, batatas fritas e milkshakes no restaurante. A altitude estimulou o apetite. Até Missy conseguiu devorar um hambúrguer inteiro e a maior parte das outras guloseimas. Depois do almoço, caminharam pelas trilhas até os mirantes próximos. Dali se divisava um panorama deslumbrante que ia até o horizonte, semeado de pequenas cidades. No fim da tarde estavam todos cansados e felizes. Missy, que Jesse havia carregado nos ombros até os 2 últimos mirantes, dormia no colo do pai enquanto chacoalhavam no teleférico de descida. Este é um daqueles momentos raros e preciosos, pensou Mac, que pegam a gente de surpresa e quase tiram o fôlego. Se Nan estivesse aqui seria realmente perfeito. Ajeitou o peso de Missy numa posição mais confortável para ela e tirou o cabelo do rosto da menina para olhá-la. A sujeira e o suor do dia só faziam, estranhamente, aumentar seu ar de inocência e sua beleza. Por que eles têm de crescer? Pensou ao dar um beijo na testa da filha. Naquela noite as 3 famílias se reuniram para um último jantar juntos. Mais tarde, os adultos sentaram-se bebericando café ao redor de uma fogueira, enquanto Emil contava suas aventuras em operações contra quadrilhas de contrabando de animais em extinção. Era um narrador hábil e sua profissão oferecia um enorme elenco de histórias hilariantes. Tudo era fascínio e Mac voltou a ser inundado por um intenso bem-estar. Como acontece frequentemente quando uma fogueira de acampamento arde por muito tempo, a conversa passou do humorístico para o mais pessoal. Sarah parecia ansiosa para conhecer melhor o resto da família de Mac, especialmente Nan.
Como ela é, Mackenzie. Mac adorava exaltar as maravilhas de sua Nan. Modéstia à parte, né, linda por dentro e por fora. Sorriu encabulado e viu os dois olhando afetuosamente para ele. Estava realmente com saudade de sua mulher. O nome completo dela é Nanette, mas quase todo mundo só a chama de Nan. Tem uma tremenda reputação na comunidade médica, pelo menos no Noroeste. É enfermeira e trabalha com pacientes terminais de câncer. É um trabalho duro, mas ela adora. Bom, Nan escreveu alguns textos e tem feito palestras em congressos. Verdade? Perguntou Sarah. Sobre o que ela fala? Ela ajuda as pessoas que estão diante da morte a pensarem no relacionamento com Deus. Eu adoraria ouvir mais sobre isso, encorajou Jesse enquanto atiçava o fogo com um graveto, fazendo-o avivar-se com vigor renovado. Mac hesitou. Por mais que se sentisse à vontade com aqueles dois, não os conhecia de fato e a forma como a conversa se aprofundara o deixava meio inquieto. Procurou responder de maneira sucinta. Não é muito melhor nisso do que eu. Acho que ela pensa em Deus de modo diferente da maioria das pessoas. Ela até o chama de papai, porque se sente muito íntima dele, se é que isso faz sentido para vocês. Claro que faz, exclamou Sarah, enquanto Jesse confirmava com a cabeça. Toda sua família chama Deus de papai? Não, respondeu Mac rindo. As crianças às vezes chamam, mas eu não me sinto confortável com isso. Parece um pouco familiar demais para mim. De qualquer modo, Nan tem um pai maravilhoso e por isso, acho que é mais fácil para ela. A coisa havia escapado e Mac estremeceu por dentro esperando que ninguém tivesse percebido, mas Jesse o olhava com interesse. Seu pai não era maravilhoso? Perguntou com gentileza. Mac fez uma pausa. Acho que se pode dizer que ele não era maravilhoso. Morreu quando eu era criança, de causas naturais. Riu, mas o som foi oco. Olhou para os dois. Bebeu até morrer. Lamentamos muito, disse Sarah afetuosamente. Bom, ele observou, forçando outro riso. Às vezes a vida é dura, mas eu tenho muita coisa para agradecer. Seguiu-se um silêncio incômodo e Mac se perguntou por que estava falando sobre essas coisas com aqueles dois. Segundos depois foi resgatado por um jorro de crianças que se derramaram do trailer para o meio deles. Para a alegria de Kate, ela e Amy haviam surpreendido Josh e Amber de mãos dadas no escuro e queriam que todos soubessem. Josh estava tão fascinado que nem chegou a protestar. Quando os Madison se despediram de Mac e de seus filhos, Sarah bateu carinhosamente no ombro do novo amigo. Depois foram andando pela escuridão até o acampamento dos Sete. Mac ficou olhando-os até não conseguir mais escutar seus sussurros e a luz oscilante da lanterna deles desaparecer. Sorriu e virou-se para arrebanhar sua turma na direção dos sacos de dormir. As orações foram feitas, seguidas por beijos de boa noite e risinhos de Kate conversando baixo com o irmão mais velho. E finalmente silêncio. Mac arrumou o que pôde usando a luz das lanternas e decidiu deixar o resto para o dia seguinte. De qualquer modo, só planejavam partir no início da tarde. Encheu seu último copo de café e sentou-se, bebendo diante da fogueira que se havia consumido até só restar uma massa faiscante de carvões incandescentes. Estava sozinho, mas não solitário. Esse não era o verso de uma música conhecida? Não tinha certeza, mas, se conseguisse lembrar, procuraria o CD quando chegasse em casa. Hipnotizado pelo fogo e envolvido por seu calor, orou, principalmente orações de agradecimento. Tinha consciência dos privilégios que receberá. Bênçãos provavelmente era a palavra certa. Estava contente, descansado e em paz. Mac não sabia, mas em menos de 24 horas suas orações mudariam. Drasticamente. A manhã seguinte, apesar de ensolarada e quente, não começou tão bem. Mac acordou cedo para surpreender as crianças com um café da manhã especial, mas queimou 2 dedos quando tentava soltar as panquecas que haviam grudado na frigideira. Reagindo à dor lancinante, derrubou o fogão, a frigideira e a tigela de massa no chão arenoso. As crianças, acordadas pelo barulho e pelos palavrões ditos em voz baixa, vieram ver o que estava acontecendo. Começaram a rir quando descobriram o que era, mas bastou um "ei, isso não é engraçado" de Mac para voltarem para dentro da barraca, rindo escondidas enquanto olhavam pelas janelas de tela. Assim, em vez do planejado, o café da manhã se resumiu a cereal frio com creme de leite diluído, já que o resto do leite fora usado na massa de panqueca. Mac passou a hora seguinte tentando arrumar o acampamento com 2 dedos enfiados num copo de água gelada. A notícia devia ter se espalhado, porque Sarah Madison apareceu com material de primeiros socorros para queimaduras. Minutos depois de ter seus dedos cobertos por um líquido esbranquiçado, Mac sentiu a ardência diminuir.
Mais ou menos nessa hora, tendo terminado suas tarefas, Josh e Kate vieram perguntar se poderiam dar um último passeio na canoa dos 7, prometendo usar coletes salva-vidas. Depois do inevitável não inicial e da insistência dos filhos, Mac finalmente cedeu. Não estava muito preocupado. O acampamento ficava pertinho do lago e eles prometeram não se afastar da margem. Mac poderia vigiá-los enquanto continuava a guardar as coisas. Missy estava ocupada colorindo o livro da cachoeira Multnomah. Ela é linda demais, pensou Mac, olhando embevecido a filha enquanto limpava a sujeira. A menina vestia a única roupa limpa que lhe restara, um vestidinho vermelho de verão com flores do campo bordadas, comprado em Joseph quando foram à cidade no primeiro dia. Cerca de 15 minutos depois, Mac levantou os olhos ao ouvir uma voz familiar chamando do lago. Papai! Era Kate. Ela e o irmão acenaram do bote. Ambos usavam os coletes salva-vidas e Mac acenou de volta. É estranho como um ato ou acontecimento aparentemente insignificante pode mudar vidas inteiras. Levantando o remo para acenar, Kate perdeu o equilíbrio e emborcou a canoa. Surgiu uma expressão congelada de terror em seu rosto enquanto, quase em silêncio e em câmera lenta, o barco virava. Josh se inclinou freneticamente para tentar equilibrá-lo, mas era tarde demais e ele desapareceu na água. Mac já corria para a beira do lago, não pretendendo entrar, mas para estar perto quando eles saíssem. Kate emergiu primeiro tossindo e gritando, porém não havia sinal de Josh. E de repente Mac viu uma erupção de água e pernas e soube naquele momento que algo estava terrivelmente errado. Para seu espanto, todos os instintos que havia desenvolvido como salva-vidas na adolescência voltaram instantaneamente. Em questão de segundos ele caiu na água, tirando os sapatos e a camisa. Nem se deu conta do choque gelado ao disparar na direção da canoa virada, ignorando os soluços aterrorizados da filha. Ela estava em segurança. Seu foco principal era Josh. Respirando fundo, mergulhou. Apesar de toda a agitação, a água continuava razoavelmente límpida. Encontrou Josh rapidamente e logo descobriu a razão de seu problema. Uma das tiras do colete salva-vidas se prendera na amarra da canoa. Por mais que tentasse, Mac não conseguiu soltá-la e por isso fez sinal para Josh entrar mais fundo sob a canoa, onde havia um bolsão de ar. Mas o pobre garoto estava em pânico, tentando livrar-se da tira que o prendia embaixo d'água sob a borda da canoa. Mac veio à superfície, gritou para Kate nadar até a margem, sugou todo o ar que pôde e mergulhou pela segunda vez. No terceiro mergulho, sabendo que o tempo estava acabando, percebeu que tinha duas alternativas: tentar livrar Josh do colete ou virar a canoa. Escolheu a segunda opção. Se foram Deus e os anjos ou Deus e a adrenalina, ele jamais teve certeza, mas na segunda tentativa conseguiu virar a canoa, libertando Josh da amarra. O colete manteve o rosto do garoto acima da água. Mac emergiu atrás de Josh, agora frouxo e inconsciente, com sangue escorrendo de um talho na cabeça, que a canoa acertara quando Mac a virara de volta. Começou imediatamente a fazer respiração boca a boca no filho, do melhor modo que podia, enquanto outras pessoas o ajudavam a puxá-lo em direção à parte rasa. Sem perceber os gritos ao redor, Mac se concentrou na tarefa com o pânico borbulhando no peito. Quando os pés de Josh tocaram terreno firme, o garoto começou a tossir e a vomitar água e o café da manhã. Aplausos empolgados irromperam ao redor, porém Mac não deu a mínima. Dominado pelo alívio e pela descarga de adrenalina resultante do esforço, começou a chorar e de repente, Kate estava soluçando com os braços em volta de seu pescoço, enquanto todos riam, choravam e se abraçavam. Dentre os que haviam sido atraídos pelo barulho estavam Jesse Madison e Emil dos 7. Em meio à confusão de gritos de alegria e de alívio, Mac escutou a voz de Emil sussurrando: "Desculpe, desculpe, desculpe." A canoa era dele, poderiam ter sido seus filhos. Mac o abraçou e disse quase gritando em seu ouvido: "Pare com isso. Não foi culpa sua e estão todos bem." Emil começou a soluçar. Com as emoções subitamente liberadas de uma represa de culpa e medo contidos. Uma tragédia fora evitada. Pelo menos era o que Mac pensava. 4. A grande tristeza. A tristeza é um muro entre dois jardins. Khalil Gibran Mac continuava parado junto à margem, ainda tentando recuperar o fôlego. Demorou alguns minutos antes de pensar em Missy. Lembrando-se de que ela ficará colorindo o livro, subiu pela margem até onde podia ver seu acampamento, mas não havia sinal da menina. Apressou o passo, correndo até a barraca, chamando seu nome com o máximo de calma que conseguiu. Não houve resposta. Ela não estava ali.
Mesmo com o coração disparado, ele racionalizou, pensando que na confusão alguém havia cuidado dela, provavelmente Sarah Madison ou Vicky do set. Procurando controlar a ansiedade e o pânico, foi ao encontro dos novos amigos e perguntou se podiam ajudá-lo a procurar Missy. Os dois dirigiram-se rapidamente para seus acampamentos. Jesse retornou primeiro, anunciando que Sarah não tinha visto Missy naquela manhã. Acompanhou Mac ao acampamento dos do set, mas, antes de chegarem lá, Emil veio correndo em sua direção com uma expressão claramente apreensiva no rosto. Ninguém viu Missy hoje e também não encontramos Amber. Será que estão juntas? Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.